aqui, aí tá. Aí, De São Paulo, capital, e a gente está aqui hoje com algumas ideias sobre autoconhecimento. Autoconhecimento. Começa com duas frases, Márcia. Primeira frase: conhece-te a ti mesmo. Uma frase de um filósofo egípcio de nome Hermes Trismegistus. E uma outra frase do Jiddu Krishnamurti, um filósofo indiano, né? Ele fala que o maior ignorante é não nos conhecermos. Vamos começar com essas duas frases, Márcia. O que você acha? Bem profunda, né? Simples e profunda. Ou seja, autoconhecido, né? tudo, tudo. Bom, eu sou Márcia Barbosa, sou Master Coach e sou uma buscadora. Comecei esse processo de querer me conhecer para diminuir dor na vida. Não é porque eu achei muito bacana e falei, eu vou lá me conhecer, lidar com as minhas sombras, porque é muito bacana, não. É para ir aprendendo a não deixar que tudo me aflija, né? E para ser luz também, para florescer, afinal de contas, todos nós estamos aqui para isso, né? Para florescer. E, e aí, dentro dessa. Você me deixa fazer o papel de entrevistadora, Iga, né? Márcio Pois Iga, não, pois não. porque eu tenho. Eu já faço, gente, para quem está aí, boa noite, Meire, boa noite a todos. Meire é minha mana. Eu já faço terapia reencarnacionista com uma terapeuta maravilhosa, Maristela Barbosa, por acaso é minha irmã. E assim, e tem me ajudado muito. Inclusive, eu vou comentar um negócio aqui bem profundo. Eu estou num momento da minha vida que eu encontrei um desafio muito grande. Encontrei mais uma das queridas almas lá do passado, eu encontrei agora nesse momento. E querida alma é uma forma de dizer, porque é um reajuste pesado. Então, foi um ano de convivência muito pesada. E se eu não estivesse fazendo a terapia reencarnacionista, com certeza eu ia voltar para o mesmo erro do passado. Sabe, eu ia perder o que eu tenho de oportunidade agora. Então eu vejo que me trouxe clareza, fortaleza, tem hora que ainda dou umas descambadas, mas eu me sinto muito mais capaz de passar por esse período, né? E aprender com isso agora. Então, dentro disso que eu estou falando, eu fiz uma listinha aqui de perguntas que eu vejo que vai trazer, de repente, mais clareza para as pessoas do que é a terapia reencarnacionista. Começa aí, Iga, contando para a gente o que é isso, então? O que é terapia reencarnacionista? Que eu falei aqui, tem gente que deve estar... Que loucura é essa? Aliás, uma ótima ferramenta, né? Conhece o nosso eu superior. O que é o nosso eu superior? É o nosso espírito, a nossa essência, o nosso ser eterno. E não tem como se autoconhecer, Márcia, se a gente não lidar com a espiritualidade. Espiritualidade não no sentido de religião, mas sentido de o que é espiritualidade? É a consciência. A consciência nossa é o ser imortal, né? O nosso corpo físico vai desencarnar, mas a nossa consciência, a nossa essência continua. Ela vai até o plano espiritual, vai até o plano de luz e depois, quem sabe, ela vai voltar. Eu creio, Márcia, que estamos na última nação nesse planeta Terra. A última para os seres que estão despertos. Os seres que estão conscientes, eles estão, assim, vamos dizer, mais evoluídos. Conscientes da espiritualidade. E os seres que não estão despertos, eles vão desencarnar, mas vão voltar para um outro planeta. Essa é a minha concepção. Então, o que seria a psicoterapia reencarnacionista, né? A gente trabalha com a espiritualidade, com a questão do nosso eu superior, que é a nossa essência, através da investigação de consciente, que é uma outra ferramenta, mais conhecida como regressão terapêutica também. Então, a gente vai até certas vivências do passado. Então, eu considero, Márcia, que na psicoterapia reencarnacionista temos apenas uma vida. A vida é única, dividida em várias encarnações.
Imagina só, e a gente teve a Era do Espírito, que foi 26 mil anos, atualmente agora em 2012. Então a gente está no 10º ano da Era da Luz, praticamente. Então imagina em 26 mil anos quantas encarnações a gente já teve, milhares. E aí a questão da física quântica, que fala que não tem passado, nem futuro, nem presente, tudo é uma coisa só. E realmente, quando a gente faz as investigações, você passou pelo processo, né, das regressões, a gente vivencia o fato assim como se fosse o agora, aqui agora. A gente chora, a gente dá risada, a gente sente dor, a gente sente prazer. Mas, então, tem que se vivenciar através de investigação de consciente, onde estão todas as nossas encarnações passadas, estão gravadas, registradas. E a gente vai ter acesso, através dos mentores espirituais, dos nossos guias, o que é necessário acessar para que a gente melhore na atual encarnação. Qualquer questão que a gente queira resolver da atual encarnação, os mentores nos levam até determinada época, determinado período, entre em contato com várias pessoas da nossa convivência atual, né, que foram algozes, ou a questão de vítima, né? Então a gente vê que não existe vítima nem algoz. Ora a gente já foi algoz, ora a gente já foi vítima. Então é o quê? Que a essência, o nosso espírito, ele não é nós como seres humanos, por exemplo. Então a gente não é esse personagem, a gente está representando esse papel. É o personagem no teatro da vida, que é a atual encarnação. E a gente vê o que aqui para quê nessa encarnação? Qual é o nosso objetivo dessa encarnação? Sermos felizes. E para ser feliz, tem que ter o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não consegue ser feliz. O que você acha, Márcia? Respondido? Nossa, e como? E o que você falou de ser feliz, né? Que é a nossa constante busca, né? E que às vezes a gente comete desatinos quando muito inconsciente, né? A gente, quando não tem um pouquinho de autoconhecimento, a gente comete desatinos buscando a tal felicidade, né? E eu fico vendo, e a tal felicidade no sentido pleno, né? Como é que a gente vai conseguindo ela ou vai vivenciando ela com mais frequência quando a gente se conhece mais, né? Aí, quanto mais autoconhecimento, mais eu consigo discernir o que é meu, o que é do outro, para pegar o que é meu, deixar o do outro de lá. Eu sou controladora, então, assim, como a maioria da humanidade, né? E aí, o que acontece? Eu sendo controladora, quando eu começo a entender, opa, essa ideia que eu tive para convencer o outro, isso é controle. Deixa eu parar com isso e ficar na minha. Hoje eu queria um negócio no ambiente de trabalho, eu já tinha uma ideia mirabolante, assim, para induzir a outra pessoa. Aí eu parei e falei assim, não, não vou fazer isso. A pessoa não quer fazer, para que eu vou agir dessa forma toda sutil, né? Então, por quê? Porque eu já entendi que eu sou controladora e que o outro tem um livre-arbítrio. É sempre que eu sou um anjo assim? Não, não é sempre não. Tem dia que eu descambo mesmo. Mas é muito bacana a gente ir conquistando o autoconhecimento, né? Essa liberdade de poder decidir assim, não, isso eu faço, isso eu não vou fazer. Isso, para mim, tem me feito mais feliz. Fala para a gente também, se você quiser continuar nesse negócio de perguntas aqui, porque de repente você quiser falar assim, não, eu quero ir numa outra vibe, a gente vai. E o que significa os termos versão persona e versão espírito? Porque existe, né, esses termos que usam em psicoterapia reencarnacionista. Então vamos lá, Márcia. O que é a versão persona? A versão persona nada mais é que a nossa configuração dessa atual encarnação. Márcio Iga, eu estou Márcio Iga, brasileiro, apesar de ser descendente de japoneses, né? Eu nasci no Brasil, então me considero brasileiro, mas com raízes orientais vindas do Japão. Então, esse é a nossa é o papel que estamos representando nessa encarnação. Então, é a versão né, que raciocina, que controla. E o que é a versão espírita? A nossa essência, que seria o quê? O nosso espírito,
ou ser de luz. Hoje, Márcia, eu considero que a nossa essência é o nosso ser de luz. Outros podem considerar o espírito como ser essencial, mas para mim hoje é o ser de luz. O espírito ele está abaixo desse ser de luz. Então, essa é a nossa essência. Então, hoje, Márcia, como ser de luz, qual que é a sugestão que a gente dá? Qual o segredo da felicidade para aproveitarmos melhor essa encarnação? Tudo é simples ou muito simples, Márcia, na minha concepção. Tá? Tudo é simples ou muito simples. Mas não significa que é fácil ou muito fácil. Então, simples e fácil são coisas totalmente distintas. Então, precisa autoconhecimento. Autoconhecimento colocando sempre o quê? O espírito, a essência, ser de luz, Márcia, e principalmente não. Para o ego, isso é a morte. Porque o ego ele é controlador, o ego ele quer questionar. Então, essa bipolaridade entre ego e a essência, a gente vai ver eternamente nessa encarnação. Então, essa bipolaridade a gente vai ter eternamente. Mas qual a diferença? A gente tem a consciência de que o ser de luz, a essência, tem que comandar. Sempre. E aí eu pergunto para você, né, Márcia? Como é que eu sei se é o ser de luz que está agora querendo comandar ou se é o ego, a versão persona? Lembra que a gente trocou algumas ideias? O que você lembra sobre isso? Como eu distingo quando é o ser de luz ou o ego? Não tô lembrando, não. Já fiz essa aula e não tô lembrando. Diante de uma situação, eu tenho que tomar uma decisão. Como é que eu sei que essa decisão foi tomada pelo meu ego, pela minha versão persona, pelo personagem, ou pela essência, que é o meu ser de luz, que é o verdadeiro comandante? O ego, né? Ele coloca um monte de interrogação, um monte de dúvidas, um monte de inseguranças. Então, o ego, ele deixa a gente meio que, sabe? Sempre assim, Márcia. A decisão é sempre do ser de luz primeiro. O ser de luz, ele tem a intuição, a voz do coração, seja lá o que for. Intuição ou voz do coração é o nosso ser de luz falando. Ele está tomando a decisão. Olha, vá lá, Márcia, e vai fazer. Você vai dar super bem. Só que aí você fala, nossa, legal. E aí vem o ego, né? O tal do ego, o nosso racional, a nossa mente. Ela causa uma baita confusão, né? Ah, Márcia, será que você deve ir mesmo? Será que você é capaz? Será que você confia no seu taco mesmo? Você tem capacidade? Você tem competência? Será? E aí a gente começa a ficar em dúvida. Então, sugestão, Márcia. E aí não faz. Toma uma decisão pelo eu superior, teve aquela intuição, toma a decisão no máximo 5 minutos. Passa isso, vem o ego e a gente acaba não fazendo, acaba deixando para lá. Então, essa é uma pequena dica que é simples, né, que pode ajudar bastante em termos de autoconhecimento. O que é o ser essencial, a nossa essência, nosso eu superior, e o que é o personagem, né, que é o ego, que a gente tem que estar sempre comandando ele. Mas às vezes ele quer tomar o poder. Isso que complica. Isso. Ó, o André colocou aqui, André Ricardo colocou, com o autoconhecimento vamos nos libertando e entender o nosso propósito. Sim, com certeza, né, Márcio? E que você falou aí, e é tão simples para a gente ver como que a nossa mente às vezes nos dá rasteiras assim homéricas. Quando alguém te pergunta alguma coisa assim, o número de telefone de alguém, ou o nome de alguém, vem uma resposta assim, do íntimo, assim, de supetão e diz, fulano, número tal. E aí, isso é tua intuição. E aí, quando o ego começa, mas será que não é isso? Será que não é aquilo, não é aquilo outro? Quando você dá a resposta que foi da cabeça matutando, você dá errada. Quando é a resposta que veio primeiro, assim, é a certa. E quantas vezes a gente não deixa o ego no coach integral sistêmico, a gente fala que é a franga. Fala na nossa cabeça e a gente acaba se perdendo, né? Agora, uma coisa que a minha terapeuta sempre fala, o que é gatilho e o que é armadilha? Como a gente tem que ficar atento a essas duas questões, gatilho e armadilhas?
Então vamos lá, Márcia. Gatilhos e armadilhas. Vamos começar pelos gatilhos. Gatilhos e armadilhas são ferramentas que o nosso ego está ligado diretamente ao ego. Gatilhos e armadilhas. Então vamos lá. Gatilhos. Pessoas, situações, circunstâncias que aparentemente causam mal-estar na gente, causam desconforto, o que mexe com a gente, né? O gatilho ele mexe com a gente, ele mexe com o nosso ego ele fica pé da vida, desconfortável, mas no fundo é uma coisa que vai favorecer. Por quê? Porque é coisas que a gente vai ter que aprender a lidar com o ego. A armadilha é o contrário. Pessoas, situações, circunstâncias que aparentemente inflam o ego, é prazeroso, é atraente, é sedutor, mas que no fundo, no final das contas, vai ser prejudicial para o nosso eu superior, para a nossa essência. Então, Márcia, consegue dar um exemplo de gatilho e armadilha? Segundo a Maristela que ensinou? Conta aí para nós. Eu vou dar no meu, assim, na maior cara. A coragem de ser imperfeito, vamos lá. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa vaidosa. Mas eu digo que eu gosto de ser uma boa profissional. Aí eu tenho um perfil influente, né? Gosto de conversar, de aparecer. Eu tinha colegas de escritório que diziam que eu sou uma estrelinha. E um dia eu disse a eles que eu não sou estrelinha, eu sou uma constelação inteira. Vai vendo a armadilha. E aí eu sou boa para mobilizar pessoas e fazer coisas. Só que aí eu chego lá no topo, quando eu chego lá no topo dessa, de que se tornou notória, de fez alguma coisa muito bacana, vem uma situação que me detona. É a armadilha pura, né? O gatilho, o julgamento, por exemplo, é um baita de um gatilho para mim. Né? Quando eu me vejo julgada, é desafiador. Mas, gente, eu sou normalzinha, viu? Porque julgamento é brabo para todo mundo, maior parte de nós. Sentimento de rejeição é um baita de um gatilho para talvez 98% da humanidade, se não for mais, né? Aliás, rejeição, julgamento, são gatilhos mesmo? Sim, Márcia, por quê? Porque gatilhos, geralmente gatilho, ele vai acionar uma sombra, uma negatividade nossa. O lado sombra, por exemplo, aquela pessoa me deixa irritada. Bom, a pessoa que te deixa irritada ou você que se irrita com a atitude dela? Na verdade, a gente que é irritável, né? A gente está se irritando por ela. Ela não tem culpa de nada. Culpado somos nós, culpado não, né? Responsabilidade nossa de estarmos irritados, por quê? Porque ela fez alguma atitude que a gente não gostou. E acionou esse nosso lado sombra, nossa negatividade. Então, por exemplo, essa irritação, né? Essa coisa que nos afetou, que serviu como gatilho, ele é horrível porque não é legal sentir essas sensações negativas, essas sombras não é legal de lidar, porque a gente vai ficar irritado, vai ficar nervoso. Mas o que é o lado positivo? É que está mostrando uma negatividade, uma sombra que a gente vai ter que acolher, sentir, para depois transmutar em virtude. Então, o que é autoconhecimento? Nossa. Autoconhecimento, principalmente, a gente lidar com as nossas sombras. Autoconhecimento é lidar com as sombras. Virtudes também, óbvio, mas principalmente as sombras. E sombra é para olhar, sentir e acolher. E não para olhar e falar, não, eu não sou assim não, eu não sou irritável, eu não sou orgulhoso, eu não sou medroso. Não, isso não é meu. Tipo assim, ignora. Não. Sombra todos nós temos. Então vamos olhar, sentir, acolher para depois transmutar em virtude. Então, um dos segredos do autoconhecimento é lidar com as sombras. E não ter vergonha de ter sombra. Todos nós temos. Mas o nosso ego, ele quer nos trapacear, né? Não, imagina, eu não sou desse jeito. Eu não sou assim, fulano que é assim, né? Sempre se vitimizando ou não querendo assumir as sombras. Vamos assumir a sombra, gente. Vamos assumir e, sabe, não ter vergonha. Sem medo de ser feliz. E você falou uma coisa assim que é consoladora. Consoladora, que é isso, essa questão de acolher a nossa sombra. Acolher as coisas que não são bacanas em nós. Igual quando eu disse aqui, eu sou uma pessoa vaidosa.
Fisicamente eu sou vaidosa, profissionalmente, assim, eu sou vaidosa, né? Eu quero ser reconhecida, eu quero fazer coisas legais, eu quero criar uma memória bacana do que eu fiz nas pessoas, e vejo a vaidade como uma coisa, em excesso, não é legal, mas é legal quando você quer fazer bem feito, quando você quer deixar uma coisa bacana. Mas aí eu via a vaidade só como uma coisa extremamente negativa, né? Tipo assim, eu quero colocar alguma coisa na frente, eu sou vaidosa, mas não quero que ninguém veja. E isso de não acolher a nossa sombra nos traz muita dor. Porque esse negócio mesmo, tá todo mundo vê, você tá querendo brincar de esconder o que não tem como esconder, né? E quando você traz essa questão da gente acolher, a coisa fica mais leve. E a gente só consegue transmutar se acolher, né? E isso é consolador, é consolador. É desenvolver autoamor através desse autoconhecimento, né? Então, Márcia, veja Gosto só, né? muito. Em 26 mil anos, a gente já teve milhares de encarnações. Quanta bobagem a gente já fez desde a pré-história. A gente já foi pré-histórico, a gente já foi canibal. Um comeu o outro, né? Lembra? A gente predava os animais, a gente matou, roubou, a gente fez um monte de coisa. Então, para que ter vergonha de alguma sombra que a gente tem hoje nessa atual encarnação? Hoje estamos muito melhores, sem dúvidas. Mas olha só, o que a gente já fez quando a gente era pré-histórico, há milhares de anos atrás? Então, somos humanos, erramos sim. E outra coisa, Márcia, é a gente não querer atingir a perfeição. Perfeição é só o eu superior, o ser de luz que tem essa perfeição, e só no plano de luz. No plano terreno, na terceira dimensão, não existe perfeição. Existe o excelente. Então, o que é? A gente atingir a excelência e não a perfeição. O que é excelência? Você fazer o melhor que você pode fazer. Assim, o que a gente tem que sempre atingir? A excelência, sermos excelentes e não perfeitos. Se der para ser perfeito, beleza. Ok, a gente vai tirar 10 numa prova? Perfeito, né? Mas vamos ser excelentes. O que é excelente? Você dá o seu melhor no que você pôde fazer, a sua capacidade. Por exemplo, o que é excelente para uma pessoa que tem dificuldade em matemática, né? Se ela tirou 6 na prova, para ela foi excelente. Por quê? Porque ela tem dificuldade. Mas para ela tirar 6, ela deu o máximo dela e tirou 6, que foi a média. Vamos supor que a média, né, para você, o mínimo para você passar. Ela conseguiu tirar 6, para ela é excelente. Porque ela tem muita dificuldade, ela conseguiu pelo menos tirar a média. Então isso que é excelente. Sermos excelentes, sim. Perfeitos, quem sabe. Ótimo. Fala um pouco sobre o astral superior e o astral inferior, por favor. Então vamos lá, Márcia. Falar de astral inferior. O que é astral inferior? Astral, essa palavra ela é muito assim, relativa, né? O que é astral? Por exemplo, astral superior, a gente pode considerar o plano espiritual, que é um plano que a gente fala que é quarta dimensão. E tem o astral mais superior ainda, que é a quinta dimensão, para cima, quinta, sexta, até, sei lá, uma 13ª, que é o plano de luz, que é a verdadeira casa do Pai, onde a gente esteve um dia e a gente vai voltar, se Deus quiser. O astral é o planeta Terra, terceira dimensão. Então, a gente fala que estamos na 3D, terceira dimensão. Astral inferior, mais abaixo disso, sei lá que dimensão que é. Então, tudo isso, Márcia, não é um espaço físico. Isso tudo dá dentro da nossa consciência, da nossa percepção. Então, céu e inferno está dentro de nós. E não é o espaço físico, não é um local físico. O inferno está lá embaixo da terra e o céu está lá em cima. Não. São apenas referências do que está dentro da nossa consciência. Seja a terceira dimensão, quinta, seja o plano de luz, seja o umbral. Então, tudo é questão de consciência e não espaço físico. E aí, né, você também trouxe uma coisa muito bacana que é assim, autoconhecimento, essa busca por autoconhecimento e essa busca de autoconhecimento assim, através de terapias que realmente conduzam a isso, através de cursos, né, como o próprio curso que você, os vários cursos que você realiza através do Instituto Sofia Iga, né?
O que acontece? E através do meu trabalho também, como Master Coach, e de outros vários profissionais aí das áreas, né, terapêuticas e tal, isso possibilita com que a gente vá ganhando, expandindo consciência. E quando a gente vai ganhando autoconhecimento, expandindo consciência, nós podemos ir saindo um pouco mais do inferno que a gente cria de vez em quando nas nossas cabeças, né? E que reflete nos nossos relacionamentos ao redor, que reflete no nível de alegria, de felicidade que a gente vive no mundo. É muito bacana quando a gente vai... Porque depois que eu comecei essa busca também, eu vejo isso nitidamente no sentido de que tem dia que eu começo com os pensamentos besta, né? Bem submundo. E aí eu digo para mim mesma, e lógico, a espiritualidade sempre ajuda muitíssimo. E aí eu digo, não, peraí, não, sai desse pensamento, né? Que é isso? Porque eu aprendi isso aqui, que de repente eu aprendi na terapia, que eu acolhe isso, quando eu estou me rejeitando, por exemplo, por conta de uma sombra. E aí eu digo para mim mesma, não, acolhe isso, acalma, e aí eu consigo sair, saindo daquela vibração que eu estava lá no inferno e voltando para a calma habitual. Nossa, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. E é muito bom poder aprender a cuidar de nós. Então, nossa, eu tenho uma gratidão imensa pelos psicólogos, os amigos, os irmãos que vão aparecendo, pela fé que eu tenho, por tudo que vai ajudando a gente, eu pessoalmente, a ir saindo dos meus infernos e indo para um lugar de mais tranquilidade. Fundamental. Fale Márcia, só sobre... complementando o conhecimento, a Sim. gente mergulhar nas nossas sombras, principalmente mergulhar nas sombras. Mergulhe nas sombras, vai até o fundo, vá fundo mesmo. Mergulha fundo nas sombras. Porque só mergulhando nas sombras que a gente vai ter noção da luz que nós somos. Seres de luz maravilhosos que somos. Mas para isso tem que lidar com a sombra. Então tem essa dualidade, Sim. sombra, luz, né? Ego, espírito, então tudo é dual. Fala pra gente sobre resgate e harmonização entre espíritos conflitantes. Eu vou te falando, e o que você achar que não é para hoje, não é. Você fala aqui tranquilo que eu entendo. Falar sobre resgate e harmonização entre espíritos conflitantes. Geralmente esses espíritos conflitantes são as pessoas próximas a nós, né? Familiares, amigos, colegas de trabalho, aquelas pessoas que a gente tem uma certa indiferença, né? A gente não tem, assim, muita simpatia, uma coisa que a gente não vai muito com a cara, então causa esses conflitos e muitos gatilhos também, né? Porque essas pessoas fazem nos lidar com várias sombras que a gente tem. Então, o que é harmonizar com esses espíritos? Entender que esses espíritos estão aqui para aprender também junto conosco. Estamos todos aprendendo nesse planeta, nessa terceira dimensão. E, principalmente, não julgarmos ninguém. Sem julgamentos. Sem julgar, porque cada um é cada um tem a sua verdade. Não existe certo, não existe errado, né, Márcia? Você sabe disso? Não existe certo nem errado, existem pontos de vista diferentes. E cada um tem a sua razão dentro do seu ponto de vista. Por exemplo, tá um traficante, um criminoso, ele consegue ganhar vida, né, entre aspas, roubando, fazendo esses tráficos de drogas. Para ele tá certo. E aí? Mas para nós tá errado. Então, certo e errado não existe. Então, pontos de vista diferentes e quem somos nós para julgar? Se nem Deus julga, nem Deus é julgador, quem somos nós para julgar? Então, como a gente falou, né, Márcia? Deus não julga e também não doa. Por quê? Por que Deus tem que perdoar? Por que ele vai ficar perdendo tempo com cada um de nós? Ele tem muito o que fazer. Então, não vai ser ele que vai ficar olhando para cada um e ficar julgando. Ah, você merece castigo, você merece um privilégio. Não. Então, o julgamento está na nossa própria consciência. Como dizia o nosso irmão Jesus Cristo, Mestre Jesus disse, o Pai nos concedeu
o próprio julgamento. Ou seja, ele não vai julgar ninguém. Somos a nossa própria juiz, a nossa própria consciência. O conhecimento é tão simples ou muito simples, mas o ego, né? O ego ele gosta de complicar, simples assim. Não pode ser, tem que ser mais complicado, tem que ser mais complexo. Mas autoconhecimento é muito simples. Basta a gente se permitir a mergulhar nas sombras, principalmente. E isso é fundamental, porque quando você tem conhecimento para te dizer, olha, igual a minha terapeuta já me disse, né? Quando uma vez que eu disse a ela, não, eu comecei a pensar tal coisa e fugi e tal, e ela me disse o mesmo que você. Tem que aprofundar na sombra, tem que conversar e entender o que que você sente, por que que você sente, por que que aquilo que fulano diz te incomoda tanto, qual que é o espelho, né, que está refletindo aí e tal. Se a gente não tem esse tipo de conhecimento, não tem ferramentas para ir promovendo esse autoconhecimento na gente, a gente encontra a sombra, o que que a gente faz? Abriu a porta, viu que tem uma sombra, bate a porta e pronto. E aí, de repente, a casa vai ficando toda fechada, a nossa casa interior, porque você não sabe abrir a porta e, sei lá, pegar uma lanterna, pegar alguma coisa e sair além. Então, quando a gente tem ferramentas que nos proporcionem esse autoconhecimento, o caminho fica mais leve, como o Iga disse, fica mais fácil e fica mais divertido, mais tranquilo. A questão também, Iga, é que eu vejo assim, as pessoas também consideram algumas que autoconhecimento só é sofrimento. Tem essa parte também, mas tem a parte da libertação que é extremamente prazerosa, né? Mas as Então, pessoas, Márcia, quando muitas. autoconhecimento é a gente acolher. Uma palavra legal para autoconhecimento é acolhimento das sombras, acolhimento dos sentimentos negativos. Sentimento, seja bom ou ruim, é para ser sentido e não ignorado. Principalmente sentimentos negativos. Tá triste? Chora. Tá com raiva? Exaveja. Mas sinta. Só sentindo para a gente acolher, né, e transmutar em alguma virtude. Isso é autoconhecimento. Então vamos sentir, seja lá coisa boa, coisa ruim, o sentimento nos liberta. Iga, você falou da questão de a gente acolher, do autoconhecimento, se eu acolher todos os sentimentos. Deixa aqui para gente umas dicas, né, desse acolher, umas dicas sim, que a gente possa fazer no nosso dia a dia para ir buscando conviver melhor com as nossas sombras, buscando também fortalecer nossas virtudes, porque essa besteira que ensinaram para a gente ao longo de tantos anos, de que dizer que a gente é bom em alguma coisa, ou, por exemplo, a pessoa dizer, suas qualidades. As pessoas têm vergonha de dizer qualidade porque elas falam assim, não, isso eu estou sendo vaidoso. Se eu falar que eu sou gentil, eu estou sendo vaidoso. Se eu falar que eu sou inteligente, eu estou sendo vaidoso. Então, a gente teve essa escola de não contemplar nossas virtudes, né? E aí, quando eu pergunto, por exemplo, para os meus clientes de coach, me fala 12 características positivas suas, né? 12 virtudes. A pessoa custa falar uma. Se eu pedir para falar 12 negativas, características negativas, a pessoa dispara 20. Então, isso é uma coisa cultural, né, que eu vejo. Então, que dicas você pode deixar para a gente aprender e cultivando, olhar para as nossas virtudes, para fortalecê-las, e olhar para essa sombra e ir acolhendo também essa sombra e transmutando ela? Então vamos lá, Márcia. Qual o segredo do autoconhecimento? Qual o segredo da felicidade? É a gente lidar com os sentimentos, porque segundo Luiz Gasparetto, somos o que sentimos e não o que pensamos. Então tem aquela trilogia. Primeiro vamos sentir,
para depois pensar, para depois falar e depois agir. Então vamos lá. Sentir, falar e agir, ou agir e falar, tanto faz. Mas então, vamos sentir, seja lá raiva, seja alegria, vamos sentir primeiro. Porque sentir é uma forma de estar acolhendo. Sentirmos, depois a gente vai pensar, que é o racional, né? E aí o racional vai entrar em processo ali, a mente vai processar tudo. E aí vem a atitude e a palavra e a fala. Então, esse é um pequeno segredo, uma pequena sugestão para que a gente seja feliz nessa encarnação e tenha um autoconhecimento breve. Simples, ou muito simples, né? E eu considero, né, na minha percepção hoje, Márcia, que isso além de simples, é fácil também. Então, vamos acolher as sombras, sentimentos, vamos sentir. Então, a chave do autoconhecimento é o sentir. Vamos sentir. Excelente, excelente. O que você deixaria de... A gente vive momentos em que várias pessoas estão passando por crises de ansiedade, né? Então, buscar o autoconhecimento com certeza vai ajudar essa pessoa, mas no momento que a pessoa está no meio da crise, aquele furacão na mente, no coração, no corpo todo, o que que uma pessoa que está numa crise de ansiedade pode fazer para ela dar uma amenizada? Ou voltar para o centro? Primeira coisa, Márcia, no momento de desespero, momento de, sabe, de angústia, né, de depressão, primeira coisa é respirar fundo. Primeira coisa é Respirar respirar, porque a fundo. respiração é o nosso combustível, né? O ar, o oxigênio é o nosso combustível para o nosso corpo humano, para nossas células, para o nosso cérebro. Então, respirar profundamente, por 3 vezes. Inspira, né? Segura um pouquinho, depois solta, dá mais um tempinho. A gente fala que a respiração de 4 etapas. Você fazendo isso bem lentamente, bem calmamente, você vai ver que alivia todo o estresse, toda aquela tensão nervosa. Por quê? Porque o cérebro começa a funcionar melhor. É uma dica simples, né? Ou uma outra dica, vai música, vai, sabe, ler um livro, assistir um conteúdo na internet que lhe cause prazer. Uma coisa que faça se desligar um pouco dos problemas. Para que depois você saiba lidar com eles, né? Porque problemas foram feitos para serem resolvidos e não para virar uma pedra. Fala que são obstáculos para a gente se aprimorar, para a gente evoluir. E não como uma coisa que vai nos trazer a voltar para trás, a ficar deprimido, a ficar, sabe, angustiado. Não. Problema para ser resolvido. E não para nos delimitarmos. E causar medo também, né? Principalmente. Sim. Então, gente, respirar. Respirar profundamente. A respiração traz a gente para o momento presente, né? Eu gosto muito do Exatamente. Eckhart Tolle, e ele fala que quando a gente está em estado de sofrimento, via de regra, ou a gente está no passado ou está no futuro, mas não está no momento presente. Porque ou a gente está sofrendo por algo que passou e um segundo já passou. Ou está sofrendo por ansiedade, por algo que nem aconteceu ainda, né? E é uma busca e também é uma luta estar no momento presente, né? É um treino que a gente tem que fazer. O momento que a gente vive aí agora, né? De desastres ambientais que ceifaram várias vidas, de agora dessa guerra. Então, eu vejo como todos nós no mundo somos responsáveis por elevar a vibração do planeta, né? Para a gente poder diminuir esse mal-estar coletivo. Então, quando a gente vai criando mais consciência através do autoconhecimento, através gerando mais auto-amor, a gente também vai aumentando a nossa vibração e contribuindo com o planeta todo, né? Não é só conosco. Mas já viu aquele negócio quando você começa a ficar mais paciente, você começa a deixar para lá aquelas pessoas
ignorantes e tóxicas, já é um julgamento. que te irritam, e você para de dar trela para essas situações, e aí, de repente, um dia você fala assim, nossa, né, o povo mudou, aquele que vivia de picuinha comigo já não me atormenta mais, e tal situação já mudou tanto, e não foi os outros que mudaram, né, foi a gente que mudou, então é muito salutar isso. Ó, O a Igna importante, colocou. Márcia, é a gente não entrar nessas vibrações negativas que a mídia espalha por aí, né? Guerra, é Covid, é não sei o quê, é desastre ambiental. A gente tem que ter compaixão nas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis. Compaixão, mas não dó, sabe? Porque ter dó, a gente vai entrar na mesma frequência dessas pessoas aí. A gente acaba se afetando, né? A gente não se afetar com essas negatividades. A gente olha, tem compaixão, mas não se envolver. Essa é uma dica também. Ó, a Igna colocou, obrigada, vocês me ajudaram muito. A Maristela pediu, fala um pouco de como observar os pensamentos e mudanças de raciocínio. Ah, muito bom, porque ela me passou esse exercício na última sessão. Fala pra gente, por favor. Bom, em cima dessa pergunta da Maristela, Márcia, é a questão do primeiro sentir, né? Vamos sentir primeiro para ver o que está acontecendo. Vamos ver o que o nosso eu superior vai falar com esse sentir, com esse sentimento. Daí a gente vai pensar. Daí vem a segunda fase, que é o pensamento. Então a gente pode aí discernir o que a gente vai pensar, se vai ser bom ou vai ser ruim. E a questão de lidar com o ego também, né? Então, é ficar de olho nos gatilhos, nas armadilhas, ficar de olho no ego, para que a gente seja o patrão dele, né? E não o subordinado, porque a gente fala que o ego não é ruim, ele é neutro. Basta apenas o poder que você vai dar para ele. Se você deixar ele como seu patrão, você está lascado. Mas se ele deixar ele como um subordinado, sob o comando do eu superior da nossa essência, ele vai ser um funcionário perfeito, vai obedecer da maneira como tem que ser, né? Ele colocar ele no seu devido lugar e sempre com o eu superior no comando, sempre. Daí a questão, né? Primeiro sentir, que é o eu superior, a intuição, para que a gente alinhe os pensamentos e as atitudes necessárias a ser tomadas ou aquilo que a gente vai falar para a pessoa ou para alguém. Então, sempre nessa ordem. Sentir, pensar, agir e falar. Ou falar e agir. Mas primeiro o sentir, que é a intuição. E assim, e é muito, muito grandioso que você falou sobre observar o sentir. Assim como você falou do Gaspareto, o Daniel Goleman fala, né? O pai que conceituou a inteligência emocional, ele fala que 15% das nossas ações são o racional e 85% são o emocional. E aí a gente fala assim, nunca mais eu vou fazer tal coisa, nunca mais eu vou fazer tal coisa. De repente, uma atitude sua, um vício comportamental que você já se ferrou com aquilo, e aí você fala consciência racional, nunca mais, nunca mais. Acontece um gatilho, uma pessoa que diz tal coisa que te pega no calcanhar, e aí quando você vê, você já fez aquilo que nunca mais ia fazer. Então, é um sentimento que nos leva. Então, a gente tem que realmente prestar atenção nos nossos sentimentos. Quais são os pilares da psicoterapia reencarnacionista? Bom, o principal pilar é aquela bipolaridade, a versão persona com a versão espírito, né? O ego com a nossa essência. Pilares, gatilhos e armadilhas e mais. Nossa, me ajuda a relembrar, Maristela, porque deu um branco aqui. Gatilhos e armadilhas é a questão... A ilusão dos rótulos das cascas. O que é a ilusão dos rótulos das cascas? A gente não é o que a gente pensa que é. Por exemplo, a gente está representando um personagem, né? Que tem um nome, tem uma nacionalidade, tem uma profissão. Isso são apenas ilusões que a gente fala. A gente está representando, não é a nossa essência. O que mais? Eu acho que são esses pilares, Márcia. Esse rótulo da casca que você falou lá atrás do julgamento. Tem gente que fala assim, não, mas eu não falo,
Eu penso lá tal coisa de X pessoa, mas eu não falo. Vocês já observaram quando você chega no lugar, a pessoa que está te julgando, ela pode não ter falado nada para você, mas a gente sente a energia. Você sente a energia da rejeição, a energia negativa, e a gente faz isso. Você pode não falar nada para a pessoa, mas você sentiu aquilo e mandou para a pessoa. Sabe, é o nosso campo eletromagnético, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E para quem está aqui que acredita mesmo em reencarnações, em várias vidas, porque para quem não acredita, o que eu vou falar é balela, né? Mas para quem acredita, como eu acredito, e a maioria que está aqui, acho, considero que acredita, porque quem não acredita não suporta esse papo aqui, não. Acho que é muita loucura, né? Por que que eu vou criticar uma mulher que hoje, de repente, por 1000 situações de vida, abortou um bebê aí, né? Um embrião? Se numa vida passada eu posso ter tido 1000 abortos, ou sei lá, fui a dona da clínica, por que que eu vou gastar tempo julgando? E eu ainda julgo, não sou santa não, viu? Estou no percurso, mas pelo menos eu já entendo. Toda vez que eu julgo aqui, eu estou jogando a energia que eu vou colher lá na frente. Tá? Ah, Márcia, e se você parar de julgar, e se eu parar de julgar, ninguém mais vai me julgar? Ah, sem ilusão, criatura. Vai ter quem vai te julgar, mas a questão é que energia você está deixando em você, né? É por aí. A Maristela colocou aproveitamento da reencarnação e finalidade. Nossa, isso é maravilhoso. Dos pilares da PR, né? O aproveitamento da Então, vamos reencarnação lá. e a finalidade. Aproveitamento da encarnação e a finalidade. Aproveitamento da encarnação, a gente aproveita a encarnação da melhor maneira possível, ou seja, sermos felizes, sabendo lidar com o nosso ego. E a outra personalidade congênita é o que? O nosso espírito, né? Ele traz características de personalidades que a gente já vivenciou em outras vivências, outras existências. Ou seja, a nossa bagagem que a gente carrega das outras encarnações, né? Ficam ali no nosso inconsciente. Então, seja lá virtudes ou sombras, né, que a gente traz de outras encarnações, fica gravado nessa tal personalidade congênita. Ou seja, a personalidade que o nosso espírito já tem. O espírito já tem uma personalidade, que nada mais é que são as bagagens, né, de virtudes e sombras também. Acho que eu respondi, né, os pilares. Ok. Sim, esse aproveitamento da reencarnação, nossa, eu acho isso fantástico. Foi aquele exemplo que eu coloquei lá no início, né? De encontrar um espírito de outras vidas que eu precisava me reajustar. Ainda preciso, porque eu ainda não vibro paz e amor, não, mas estamos a caminho. E aí, quando eu vi assim, que eu pelo menos não voltei para agressividade, para negatividade braba mesmo, isso me deixou feliz. De assim, que bom. E Emmanuel, dentro, né, do Espiritismo, Emmanuel diz que quando a gente desperta no plano espiritual, o que mais nos dói é a consciência do tempo perdido. Então, esse aproveitamento da reencarnação é muito bacana, porque quando a gente despertar no plano espiritual, com total expansão de consciência, a gente não vai ter tanto esse sentimento de tempo perdido. Isso é muito bacana. Então, o que seria o aproveitamento da encarnação, né, Márcia? Seria a gente ser cada vez seres humanos melhores, cada dia melhor. Eu considero assim, Márcia, que cada dia para mim é uma nova encarnação. Quando eu durmo, eu desencarno, e quando eu acordo é uma nova encarnação. Então, o que ficou para trás ficou, e a gente procura o quê? Melhorar cada dia. Então, aproveitamento da encarnação, sermos seres humanos cada dia melhor. E a finalidade, sermos felizes. Que, como você diz, é algo fácil.
É algo simples. Ou muito simples. Simples ou muito simples, mas que não é fácil. E nem muito fácil. É difícil pra caramba às vezes. Sim, sim. Ver de repente alguém te lascando e você falar, não, não vou revidar na mesma moeda, não vou revidar. É difícil, é sim, desafiador pra caramba. Mas a gente não entrar no mesmo jogo deixa a gente muito feliz no fim das contas, quando conseguimos, né? Com certeza, né? É um sinal que a consciência está cada vez melhor também, né? A gente está sabendo lidar com os gatilhos, com as armadilhas, de uma maneira consciente. Às vezes a gente vai Isso. vacilar, vai escorregar, vai pisar na bola, não tem problema. O importante é reconhecer que isso não se repita. Gente, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? A Meire, que está aqui também, ela também faz terapia reencarnacionista. Uhum. E assim, a Meire também, a gente vê alguns comportamentos dela que estão mais tranquilos, sabe? O quanto a pessoa... Ah, isso, gente, é um negócio bacanérrimo. Autoconhecimento vai trazendo paz. Há um tempo atrás, eu defini para mim que felicidade é estar em paz. E como eu vejo que a Meire hoje, ela traz mais paz nela, sabe? Assim como eu trago em mim. E as pessoas, por vários processos aí, vão buscando isso, né? Em outras, ó, o André colocou aqui, em outras palavras, nós que complicamos a Na verdade é questão o ego que da complica, vida, né? né? O De ego ser que feliz. complica. O ego gosta de complicar. Então a gente saber lidar com ele mesmo. Esse é o segredo. Botá-lo como o empregado exemplar, o que ganha plaquinha todo mês. Exatamente, um belo empregado. Esse que é o papel do ego. Ai, pois é, estou nessa busca, viu, Iga? E Até o fim dessa encarnação, nós estamos. até o fim dessa encarnação, eu quero chegar mais tranquilinha com esse tal desse ego. Com De vez certeza. em quando me dá umas rasteiras brabas. Faz parte. Faz sim. Ah, mas eu já fico tão feliz. Pensa, há um tempo atrás eu não teria uma live como essa, um papo como esse. E aí, poder estar nessa live com um assunto como esse é muito bacana. Outro dia, uma pessoa aqui disse, né, que eu era uma baita de uma feiticeira, que fazia coisas horrorosas. Primeiro eu fiquei magoada. Olha o gatilho. Primeiro eu fiquei magoada com essa história. Depois eu ri e falei, cara, se for para estar vivendo nessa vibe que eu tô, eu quero virar uma feiticeiraça mesmo, assim. Aquela maior. Nossa, essa história de descobrindo que eu posso viver melhor, eu posso ser mais feliz, eu posso contribuir primeiro comigo, depois com as pessoas ao meu redor, que bacana, né? Ah, eu quero Márcia, isso. uma sugestão, tá? O nosso próximo encontro, aí você marca para nós. A nossa próxima live vai ser papo terapia. O que você acha? A gente vai falar de diversos Papo terapia. assuntos. Papo terapia, isso. Top. Qualquer assunto a gente pode Amei, colocar amei. aí. Cada um que tiver na live, de repente, fiquem à vontade. Eu tenho um pouco de exposição nisso, mas é para o bem. Cada um trazer uma dor e a gente fazer Isso. Sim, um um grande bate-papo, uma troca bate-papo de ideia. aqui. Isso, bem livre, aberto. E com certeza vai entrar Top. autoconhecimento, espiritualidade, felicidade, né? Tudo isso vai entrar Gostei muito. automaticamente. Você sabe que tem uma amiga, ela, não sei se a Patrícia, você está na live ainda, meu amor? A Patrícia, ela outro dia nada, foi o ano passado, já tem uns dias. A Igna já colocou, eu já quero. A Igna é do Oh, grupo do legal. Oponopono. É uma amiga querida e faz Oponopono comigo todo dia de manhã.
Mas a Patrícia, não sei se ela está na live ainda, a Patrícia, o ano passado, ela tinha falado, ela falou, Márcia, por que você não cria um grupo para a gente fazer tipo uma terapia em grupo? E eu falei, mais para frente, aí o turbilhão do serviço, e eu estava um ano aqui, ainda estava me organizando e tal, mas eu acho que também foi insegurança íntima mesmo, sabe? Foi isso. Acho que não me considerei suficiente para isso. Eu não abri esse grupo. Agora essa sua prosa já veio Isso. casar, já veio casar com esse pedido da Patrícia. Vamos conversando. Mas vamos fazer então. Papo Vamos sim. terapia, papo terapia Aí fica contigo de marcar, tá, Márcia? Você vê a data, o horário certinho, depois você me passa então, tá? Combinado? muito grata, viu, Iga? Muito grata. Você sempre traz coisas que reverberam na minha alma. Por mais de uma semana eu fico pensando nas prosas, viu? Gratidão por isso. Gratidão nossa, E, Márcia, gente, pela algum. participação. Por mim, ficaria até 10 horas da noite, né? Mas a gente tem outros compromissos, então vamos ficando por aqui. Márcia, gratidão. Então fica contigo aí a marcar a nossa próxima live, tá? Vai ser papoterapia. Quem sabe na próxima semana ou daqui 2 semanas. Veja direitinho e depois você me passa então. Gratidão a quem participou, né? Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Um abraço cheio de luz Até a rosa para todo próxima. mundo. Até a próxima, Iga. Tudo de bom. Boa Gratidão. noite, bom descanso.